Vamos falar um pouco sobre as trapaças, os roubos e a corrupção dentro do contexto esportivo. Aqui, primeiramente, nas disputas esportivas e também entendendo as implicações para o ser humano, o que decide ser honesto, o que decide ser trapaceiro e os resultados disso na sociedade, já que os atletas são exemplos, principalmente para as gerações mais jovens de praticantes daquele esporte e fãs em geral. O atleta tem uma influência significativa comparado aos outros agentes da sociedade. Os artistas aí estariam nessa categoria também. E tudo isso pode ser levado em conta, muito observado e aprofundado. Vamos fazer hoje uma introdução ao tema e o entendimento dessa força, que é a atitude honesta ou atitude corrupta na disputa esportiva e nas nossas interações no dia a dia. E o que me deu mais experiência de observação para eu poder tomar algumas conclusões em relação a esse assunto foi a minha atuação, mais do que como lutador, a minha atuação como juiz, como árbitro de lutas e diretor de arbitragem em eventos pelo mundo inteiro, aonde eu pude julgar atletas de dezenas e dezenas de países dos mais diversos, de todos os continentes, possivelmente uma centena de países diferentes. Não posso afirmar. Se não é uma centena, é um número alto, próximo disso. E como foram muitos anos e muitas lutas, muitos eventos julgados, eu tive acesso a uma boa amostragem. E considerando que o juiz, ele é um agente da própria disputa, ao mesmo tempo um espectador, que está colocado mais próximo, mais próximo daquela interação entre os dois competidores do que todos os outros espectadores, inclusive os treinadores, os que estão na área VIP, etc. Ali o juiz está com foco total, enquanto que um espectador ele pode estar comendo uma pipoca, está tomando um refrigerante, conversando, alguém passa na frente, são muitas distrações, pode estar com o seu aparelho celular. Então potencializa muito a experiência do juiz em relação a ele poder absorver o que aquele espetáculo está expressando. E que no caso da luta, e no caso dos esportes, principalmente da luta, ele está expressando uma verdade mais profunda sobre aquele indivíduo, numa situação de estresse alto, de competição, de disputa instintiva, troca emocional, proximidade física, inclusive submissão física. Dali pode-se extrair conhecimento. Baseado principalmente nessa experiência, eu tomei algumas conclusões no que se refere ao assunto de hoje, que são trapaças, roubos, corrupção dentro do esporte. Vamos começar com as trapaças, que no caso acontecem, na maioria das vezes, dentro da própria disputa. E, mais especificamente, em maneiras de manipular o próprio juiz ou os juízes e o adversário.
exemplos aqui dentro da luta, o mais marcante é quando um dos atletas ele desiste, fazendo o gesto de desistência, que é dar 2 ou 3 tapinhas no corpo do adversário e automaticamente declarar o seu oponente como vencedor. E quando o atleta que está sob ameaça decide fazer o gesto de uma maneira escondida do ângulo de visão do juiz ou dos juízes e das câmeras, fazendo com que o seu oponente, em boa fé, até com a intenção de preservar a integridade daquele atleta, já que essas posições de finalização podem vir a machucar o seu companheiro, solte o golpe e a partir daí o trapaceiro poder seguir lutando, tomando até vantagem da situação para chegar numa condição melhor dentro do combate e negando qualquer tipo de desistência. Isso acontece muito. E o exemplo contrário também, aonde o atleta sendo submetido faz a desistência e por alguma casualidade o juiz ou as câmeras não conseguem captar aquele movimento e voluntariamente o atleta que estava desistindo comunica o juiz, eu desisti mesmo, ele é o vencedor. Então nós temos ali os dois extremos de uma atitude honesta e uma atitude desonesta, de trapaça. O principal fator que vai determinar o tipo de conduta que um vai seguir, claro que é a escolha pessoal, porque a cada situação dessas nós temos a total agência, a possibilidade de escolher um caminho ou outro. Tá? E o caminho da trapaça tem suas vantagens. Não estou condenando aqui. Estamos fazendo uma análise primeiramente técnica da situação, não moral. Se o atleta optou por uma decisão de trapacear naquele momento, ele fez o cálculo que aquilo ali vai ser o positivo para ele. Entendido, realmente, há vantagens em fazer a atitude de trapacear. O que eu entendo é que o fator mais determinante para que vai definir isso já aconteceu, tá? Na programação daquele indivíduo desde a sua criação. A influência da família, da comunidade, dos ambientes que aquela pessoa veio a frequentar, das programações recebidas pela escola, mídia, TV, internet, dos grupos que aquela pessoa vai se engajar e que tipo de atitude é o comum ali. Acaba se tornando algo cultural. E esse fator, na minha observação, tendo uma amostragem vasta, julgando essas lutas principalmente, de nações completamente diferentes, é que o ranking internacional de corrupção por países está diretamente relacionado a o tipo de conduta que o atleta representante originário daquele país tende a exercer durante a disputa. Atletas originários de países que estão no ranking dos mais corruptos tendem a ter uma atitude
mais de trapaça, mais de enganar o juiz, enganar o oponente, vencer através de um atalho, levar vantagem. E atletas originários de países que estão nos níveis mais baixos de corrupção, ou seja, nos níveis mais altos de honestidade, tendem a ter uma postura de retidão e de extrema correção, inclusive relacionada ao exemplo que eu citei no começo do vídeo, o exemplo positivo no caso, onde o lutador desiste e por alguma circunstância, o árbitro, o juiz não teve ângulo para enxergar o gesto da desistência, ou a própria câmera, não havia nenhuma câmera para enquadrar aquele ângulo, e prontamente o atleta que desiste se voluntaria a ser declarado o perdedor daquela luta. Alta correlação com países onde a corrupção é baixa. Veja bem que aqui nós estamos no Tony Sports TV Brasil, um país de corrupção altíssima na política, nos negócios, nas interações sociais em geral, aonde é aceito em um nível alto, uma flexibilização de que é permitido levar vantagem até um determinado grau. E para muitos, este entendimento e essa troca, essa agência, essa escolha por ser honesto, vai ficar muito desafiador, pela falta de exemplos nesse sentido, e o excesso de influência que conduz à desonestidade. Assim que geneticamente não deve haver diferença entre aquele indivíduo que nasceu em uma nação e outra, no seu potencial para ser honesto ou para ser desonesto. Inclusive psicólogos e psiquiatras apontam que um percentual pequeno da população, mas que sim, sempre houve e segue existindo aquelas pessoas que possuem um transtorno de personalidade considerado pela medicina até como irreversível. E essas pessoas, obviamente, estão presentes em todas as nações. Então, por que há tanta diferença? Porque o comportamento, as influências, as programações são o fator determinante, ou o mais determinante, o mais significativo nesse processo, nesse tipo de situação. Abrir o espectro do entendimento, interagir com pessoas de diferentes nacionalidades, tomar consciência da repercussão social que pode haver cada atitude sua como atleta. E, principalmente, já num nível bem evoluído, entender a influência que cada atitude que você tem dentro da cancha, dentro da quadra, dentro do tatame, pode estar influenciando uma geração inteira
de crianças e adolescentes que estão se desenvolvendo e que vão ser o agente operante que movimenta o mundo no futuro. Então, através de uma atitude ou de outra, nós estamos em grau maior ou menor construindo o futuro do planeta até quando não estivermos aqui. E num nível pessoal, duradouro, nós vamos ter que conviver com as nossas decisões. Tudo isso pode ser levado em conta e, quem sabe, seja o trunfo para fazer o ajuste para uma atitude mais honesta. Se a pessoa assim julgar, entender, concluir que é o caminho mais interessante. A reflexão está aí. A decisão é sempre individual. Todos os dias temos a decisão. Temos oportunidade de tomar um caminho ou outro.